Fala, clã! Beleza? Estamos de volta aí para mais uma análise da grande série do momento, que é X-Men 97. E vamos falar aqui do episódio de ontem, o número 4. Que eu já vou logo dizendo, vocês já viram aí no título do vídeo, né? Que ele deu uma dividida de opiniões, vamos dizer assim. Eu vejo episódios só no período da noite, quando eu chego em casa, e ao longo do dia, né, eu vou acompanhando algumas notícias. Infelizmente pego alguns spoilers, que inclusive aqui vai ter, então fique atento. Mas assim, eu vi alguns Instagrams ali, alguns posts falando: o episódio mais fraco, o episódio não é bom, não sei o que e tal. Mas aí eu falo, ok, vamos ver, às vezes o povo não gostou. Mas será que eles estavam no hype muito no início, agora não perdeu o hype, o episódio é ruim mesmo, né, e tal. Vamos lá, vamos conferir. E assim, eu já começo dizendo que de fato o episódio é mais devagar. Não é que ele é ruim, mas ele tem um ritmo mais lento do que os três anteriores. Porque os três anteriores, acho que justamente para voltar com tudo, foi aquele treme frenético. Abordou assuntos ali de preconceito, principalmente envolvendo o Magneto ali na ONU e tal, aquela luta contra os mutantes, e a luta dos mutantes para serem reconhecidos como seus iguais, né, para viver em paz. E depois no terceiro episódio teve ali aquele mistério envolvendo a Jean, a presença do Sinistro, que é um grande vilão. Então foram tramas mais envolventes, de fato. Esse agora, ele tem até uma particularidade que até agora não tinha acontecido, que por mais que ele tenha o mesmo tempo de episódio, ali algo por volta dos 30 minutos, ele foi dividido em dois. Tem duas histórias completamente diferentes uma da outra. E as duas, elas não englobam o grupo como um todo, sabe? Igualmente foi os três primeiros episódios. A primeira parte ela envolve uma personagem específica e a segunda parte uma outra personagem, que foram personagens que até agora não tiveram tanto destaque, que é justamente a Jubileu que é a primeira parte do episódio, e a Tempestade, que por mais que tenha sua importância, né, muito mais que a Jubileu, teve a presença fodida ali no primeiro e no segundo episódio, né? Só que termina o segundo episódio, aquele acidente, aquela catástrofe dela, perdeu os poderes. Então ela acaba que é afastada ali no terceiro, aparece só numa espécie de cena pós-crédito. E volta agora nessa metade do episódio enfatizado só nela. E assim, como eu falei, ele de fato é mais devagar, mas não é nenhuma surpresa isso não quer dizer que é ruim. Se a gente puxar na memória, isso acontecia também na série original, nos X-Men da década de 90. Lá, se você tinha algumas sequências intensas que eles abordavam, eles adaptavam arcos grandiosos, seja a saga da Fênix Negra, seja Dias de um Futuro Esquecido, envolvendo ali Genosha. Tinha seus momentos, seus arcos muito bem ali representados e frenéticos, mas tinha alguns episódios ali que não eram fillers, mas era um pouco mais tranquilo. Vamos dar um destaque para esse personagem. Passou um tempo aqui que não estava aparecendo direito e tal, e dá esse desenvolvimento, esse aprofundamento ali, essa profundidade a mais na personagem em questão, que aqui foi a Jubileu principalmente, né? Até agora, nos 3 primeiros episódios, ela não teve muito destaque. Apareceu ali, fez uma gracinha ou outra, mas nada além disso. E também teve uma participação bem legal do Roberto da Costa. Desde o início ali, tá junto com a Jubileu, né? Desde o início da série, do episódio também. Então, foi um episódio que envolvia o aniversário da Jubileu. Ela estava fazendo 18 anos, ela queria comemorar
Enquanto que o Magneto falou, não, o Magneto é o líder, né, no momento. O Magneto, ele falando que não, a gente tem que treinar. A melhor coisa é você treinar para estar preparada e viver mais aniversários. E ela queria simplesmente se divertir, né? Pô, afinal, fez 18 anos. E eles até colocam uma deixa ali, falando que o Ciclope, as Jeans Grey estão na ONU, justamente para ter reconhecimento da nação mutante ali. Então, pode ser que seja algo a ser abordado nos próximos episódios. Mas ali ela pega fica sentida, né? Pô, só queria me divertir um único dia, será que nesse dia eu não posso, no meu dia, né? Aí ela pega, vai pro quarto, o Roberto da Costa tá ali e eles resolvem, não, vamos jogar um videogame. Ela queria ir pro fliperama, no caso, relembrar os velhos tempos. Só que nesse videogame, ela pega, ela nunca tinha jogado o jogo em questão, esqueci o nome. Enfim, se eu achar, eu coloco aqui pra vocês. Se não, assista o episódio. Mas foram jogar um jogo e no jogo eles, né, os dois são transportados para uma realidade, que é a realidade do Mojo. O Mojo, que é um grande vilão ali dos X-Men, um vilão interdimensional que basicamente cria desafios ali, principalmente para os mutantes. Ele gosta do que seus personagens ali da transmissão sejam os X-Men, para gerar entretenimento. E a sua fonte de vida, né, o seu alimento é justamente esse entretenimento que estava muito baixo, de acordo com ele. Tanto é que ele é um alienígena gordão e estava magrinho. Falando, cara, a audiência está baixa e tal, e eu decidi mudar de rumo. Saiu da televisão e foi pro videogame. E ele não queria os mutantes antigos, queria Jubileu e pegou a Jubileu ali para colocar. Até no meio do episódio ele fica gordão de novo. Então, todo episódio é esse. Ele e a Jubileu se divertindo com isso, mesmo estando correndo perigo. O Roberto da Costa sempre meio tenso e tal. Até que tem uma reviravolta ali. Ela encontra uma espécie de bot, um robô ali que tinha consciência da Jubileu e tal, um androide que era Jubileu, e tem uma certa. Entende as coisas ali. Que apesar de ela não querer crescer, ela gostar do momento, gostar do passado dela, porque o jogo era isso, ela revia as memórias passadas. Ela estava se divertindo com isso, mas aquilo ali não era vida. O que é vida é você estar com seus amigos, é você estar com quem você ama, é fazer o que você gosta. Não é ficar preso ao passado. Então, tem até essa mensagem muito legal, né, no episódio. Falando que assim, gente, aproveita o agora. O passado é legal, mas são lembranças, mas aproveite o agora. E ela entende isso, e até que eles conseguem sair do videogame. E até eu começo ali, tem o início do romance entre ela e o Roberto da Costa. Acho que eles formaram um casal até legal, ficou bem. Eu achei que a química dos dois estava massa, sabe? Então, pô, simplesinho, bem contido ali. Não é uma trama que vai espalhar pro X-Men todo, tá, pro mundo dos mutantes. Não, mas pô, desenvolveu ali um pouquinho os personagens, né? Roberto da Costa também teve ali a participação da Espiral, que é uma que trabalha ali pro Mojo. Então deu essa pequena aprofundada também no universo, mas nada muito relevante. Foi mais focado na Jubileu mesmo. E depois temos ali a parte da Tempestade, que por mais que é focado na personagem em si, tem um pouco mais, você fica um pouco mais envolvido, principalmente quando a situação dela, né? Pô, é uma mutante tão foda, tão importante, tão poderosa, e agora sem os poderes, né? Mas você vê ali ela em busca de recuperar o que perdeu, tá ali com a ajuda do Forge, como você preferir, que ele tinha aparecido na cena pós-crédito do último episódio. E ele tá lá disposto a ajudar a Aurora. Põe ela dentro de uma máquina e tudo e tal, mas não consegue. Leva ela pra natureza pra sentir tal, sentir a brisa que ela sente tanta falta. Só que assim, não consegue, sabe? Até que no final a gente tem uma revelação, porra, até pesada, assim, triste,
porque a gente descobre ali que a arma que utilizaram para tirar os poderes da... Ixi, acabou a energia. Bem, resolvido esse pequeno contratempo, ou como eu estava dizendo, a gente descobre no fim do episódio... Nossa, não sei se a câmera ficou do mesmo jeito. Enfim, vou me desculpando aí. A gente descobre que no fim do episódio que aquela arma que tirou os poderes da tempestade, ela vem de um projeto base criado pelo próprio Ford, que ele foi meio que obrigado a fazer numa situação em que ele não tinha muita escolha. Ele havia perdido os braços, ou um braço e uma perna, que ele era do exército, e não conseguia, por mais que ele tivesse tanta capacidade intelectual, porque o poder mutante dele é esse. Ele até dá uma explicada aí na série, que ele consegue ativar partes do cérebro que um ser humano não consegue. E ele, mesmo ele tendo tanta imaginação, tanto poder, ele era incapacitado, porque afinal de contas ele estava sem um braço e uma perna. Então, para poder ajudar nisso, ele teve que, vamos dizer assim, cometer alguns pecados, mas era uma forma base. Os humanos desenvolveram e chegaram ao ponto daquela arma, sabe? E ele queria se redimir justamente devolvendo os poderes da tempestade. Só que ela descobre isso e vai embora. Até que no fim do episódio, ela... Cara, tem uma reviravolta ali, parece um demônio. Não fica muito claro se é até a própria imaginação da tempestade. Acho muito difícil ser mais um demônio ali e tal. Eu acho até que vai ser algo envolvendo o Senhor Sinistro, mas fica aí, deixa pro próximo episódio, sabe? Então nos resta aguardar uma semana. Então, assim, finalizando a análise dessas duas partes, volto a dizer, de fato é um episódio mais devagar, um episódio menos importante do que os outros. Os outros envolvem mais o mundo ali como um todo, envolve os mutantes, os X-Men. Esses são mais centralizados em uma figura específica, no caso duas, uma em cada parte. E isso não torna o episódio ruim de forma alguma. São episódios bem legais. O desenvolvimento dos personagens é importante para a trama, né? Querendo ou não, futuramente pode ser importante ali o desenvolvimento que é feito agora, sabe? Então a animação continua espetacular, os diálogos são muito bons, mas tem só essa questão de que se você estiver esperando algo épico, de fato não vai ter. Isso não tem. Esse episódio é mais contido. E também, até falando novamente algo que eu falei acho que no último vídeo, cara, é um desenho. Por bem ou por mal, não é uma série elaboradíssima, tipo Dark, tipo, sei lá, não sei, eu não sou muito de série. Não esperem tramas mirabolantes, não é um filme, não, é uma série especificamente de um desenho que era dos anos 90. Então tá mantendo essa essência. Porra, então tá fenomenal. Pra mim, em questão de qualidade do episódio, manteve o nível. Histórias diferentes, ok, você pode preferir uma história do que a outra. Então não se deixe enganar por opiniões alheias. Respeito. Quem não gostou, ok, respeito. Mas acho que não deixe de dar oportunidade ao episódio, sabe? Dê pelo menos a oportunidade de seu veredito no final. E é isso. A análise acaba aqui. Curtem o vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam. Comentem aqui o que vocês acharam do episódio. Vamos ter esse bate-papo legal aqui. Fechou? Valeu!